Fala, gente, Emerson Silva aqui de volta e queria trazer mais um vídeo pro YouTube, assim, bem aleatório, mas que eu queria compartilhar aqui um vídeo inspiracional, né? Para quem não sabe, esse canal é um canal de opinião do mundo cristão, de comportamentos humanos, relacionamento, enfim. Então eu sempre gosto de trazer aqui alguns conteúdos que podem gerar novos comportamentos, novos hábitos bons, inclusive. Estou chegando agora em Serrambi, mas deixa eu comentar isso aqui com vocês. Esses dias eu recebi uma situação bem inusitada e queria partilhar aqui com vocês. Eu até partilhei no meu podcast, Emerson JDS, tá lá no Spotify. Que foi, resumidamente, o dia em que fui ameaçado. E, resumidamente, eu recebi uma ameaça no Instagram, né, falando que dois caras iriam me matar, mas desistiram. E no retorno dessa desistência, perderam duas armas e uma delas queria que eu arcasse, enfim. Então, é uma clássica situação de extorsão. Mas no momento da abordagem, no momento em que eu recebi o direct, né, mesmo, eu confesso que eu tive aquele impacto e susto, né? Só que aí você começa a se examinar, fazer uma análise sobre a sua vida, e eu vi que não tinha coerência ter esse tipo de colheita, né? Porque de fato minha vida tem sido muito em paz com o outro, né? A Bíblia fala que quando os passos do homem agradam ao Senhor, ele faz com que o homem tenha paz com seus inimigos. Então eu me questionei, obviamente, se existia alguma falta em mim, se algo estava precisando ser ajustado para me alinhar com o Senhor, né? E esse é um tipo de atitude que, independente desse tipo de situação acontecer ou não, todo homem, todo ser humano deve fazer diariamente, porque o Espírito Santo está pronto para nos alertar e a nossa consciência está pronta para ser direcionada por Ele, pelo próprio Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso, minha gente? É que essa situação serviu de balizador para que eu pudesse refletir sobre a forma que eu conduzo minha vida, minha jornada com Cristo. E a pergunta central que vem na mente é: e supondo que eles tenham feito isso por engano, supondo que eu esteja de fato sendo ameaçado realmente, né, ao ponto das pessoas chegarem lá para me matar e coisas desse tipo, será que eu estaria pronto para me encontrar com o próprio Jesus? Será que esse conceito, né, de morte física realmente só é aplicado para os heróis da fé, para as pessoas, os heróis que a gente encontra na Bíblia? Será que de fato a gente não pode realocar para os dias de hoje esse tipo de morte em Cristo, ao qual Paulo afirma que morrer para ele era lucro? Será que de fato esse tipo de situação não anteciparia de fato o encontro com Deus como algo, como um benefício? Gente, eu confesso que esse tipo de pergunta não é comum de ser feita. Se você está pronto para a morte, para morrer, essa morte pode ser a morte literal, ou pode ser uma morte dos seus impulsos, das suas vontades, dos seus desígnios, né? Algo que a gente precisa rever diariamente é a morte. A Bíblia diz, eu até recebi esse versículo ontem, eu acho, diz o seguinte: que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso implica dizer que o conceito de vida que nós precisamos levar é Cristo centralizado em nós. Só que as situações são os nossos balizadores para, de fato, termos esse reconhecimento, reconhecermos que amamos tanto a Cristo, amamos tanto ao nosso Senhor, que somos capazes de dar a nossa vida por Ele. A Bíblia diz que nada nessa vida nós deveremos ter por precioso, né? Então, quando a gente começa a elencar elementos que reforçam que viver para Cristo é o ideal de todo cristão, é realmente cumprir o que a Bíblia diz de amar ao próximo como amar a Deus acima de todas as coisas, nós compreendemos que de fato a nossa vida está realmente cumprindo o propósito de Deus, tá? A gente pega os próprios apóstolos, né, e boa parte deles, se não a maioria, foram mortos decapitados, foram mortos crucificados e entregaram sua vida em amor a Cristo. Então precisamos ser, é aqui que está, meu irmão, é aqui que está a chave de ouro.
A gente precisa ser convencido pelo Evangelho a um nível em que devemos, não por imposição e obrigação, mas por convencimento, ser capaz de entregar a nossa vida em amor a Cristo. Vocês entendem? Meu Deus do céu, isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Nós precisamos ser convencidos pelo Evangelho ao ponto de entregarmos a nossa vida por amor a Jesus. Então, se nós não somos convencidos ainda, precisamos rever os nossos conceitos, porque de fato, viver para Cristo é lucro, literalmente. De fato, amar a Deus acima de todas as coisas exige esse reconhecimento de todo o nosso ser, de toda a nossa integridade, de toda a nossa inteireza, para que a gente não possa cambalear, vacilar e tornar esses vacilos em hábitos, que é o conceito de iniquidade, né? E essa situação, essa ameaça para mim surgiu como um contraponto para entender se de fato minha vida está seguindo os passos de Jesus, se eu estou cumprindo o ID dele, se eu estou vivenciando os propósitos dele. Então cada dia eu preciso ter essa consciência, sabe? A Bíblia diz que a gente não deve temer o pavor repentino, né? Em Provérbios fala sobre isso. E essa situação veio assim como um estalo para entender que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. E se algo afasta, é sinal de que nós não temos fé o suficiente para se manter firme e convicto daquilo que foi estabelecido em nossas vidas, que é a redenção, que é a reconexão com Deus, que é literalmente estar com Ele nos céus. Então, eu espero que esse vídeo sirva apenas como uma base de reflexão para reconectar a nossa vida com a vida com Deus. Que nossa mente seja renovada com a mente de Cristo, para que a gente possa praticar e sermos imitadores deles aqui na Terra, tá bom? Espero que você tenha curtido, espero que você coloque sua opinião, o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você refletir sobre esse tema. Se não faz, se você não curtiu, espero que você comente aqui embaixo para que eu possa saber sua opinião, tá? Então fiquem ligados que sempre estou trazendo semanalmente vídeos aqui no canal do YouTube para a gente crescer a nossa mente em Cristo e aperfeiçoar cada vez mais a nossa conduta com Ele. Falou? Tamo junto!